Eclesiastes 12, 12. Amém? Irmãos, perdão, é 13, 14, tá? De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é real neste lugar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra ela é alimento. Pai, a Tua palavra ela é poderosa. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar o texto de Eclesiastes para eu construir. Preste atenção. Eu quero usar o texto de Eclesiastes para construir uma base para levar você a outro lugar comigo. E aí eu vou concluir a mensagem. Amém? Eu peço que você esteja atento. Peço que você esteja atento. Então nós temos esse texto escrito por Salomão. De tudo que se ouviu. Cada um de nós ouviu muita coisa aqui hoje. Aqui dentro, durante o dia, durante a sua vida. O que nós precisamos guardar? O que você precisa guardar? O que é importante que seja guardado? E o que você tem escolhido ouvir? E ele vai dizer, a conclusão é essa. É claro que Salomão está dizendo do texto, de tudo que ele falou em Eclesiastes. A conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos é fundamental. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é obrigatório. Queridos, a gente precisa entender. Você não precisa se confessar não. Quem está dos 50 para lá, igual eu, e quem está dos 50 para trás, vai entender muito bem o que eu vou dizer. E aos mais jovens, preste muita atenção, porque isso vai te ajudar. Quando Salomão escreve o primeiro livro, ele escreve o seu livro de Cantares. Cantares de Salomão. É uma carta de amor. É uma carta que vai falar com muita profundidade sobre o casamento, homem e mulher. Cheio de vida, cheio de testosterona, cheio de vida. E aí depois vem um outro Salomão, e ele escreve Provérbios, cheio de sabedoria. E aí depois ele escreve Eclesiastes, cheio de idade, cheio de conhecimento. E ele vai dizer o quê? Tudo é vaidade. Já fui jovem, já experimentei de tudo, já fui um homem maduro e agora sendo um homem mais velho. Correr atrás do vento é loucura. E eu não vou perder tempo com coisas que não são importantes, em outras palavras. Então, presta atenção porque que eu estou te dizendo isso. Ele está encerrando o livro de Eclesiastes. É uma pessoa, vamos colocar assim para você entender, já de cabelo grisalhos, que já experimentou de tudo na vida, que tem propriedade, bagagem, para nos dizer, ei, de tudo que eu vi na vida, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu tive, era rico, rei, mulher, foram várias, relacionamentos vários, filhos vários, posses, bens, tudo que um homem quis. Esse é o Salomão.
E Ele vai dizer para mim e para você essa noite, de tudo que se ouviu, de tudo que eu já vivi, a conclusão é essa: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada um. Eu não guardo a palavra, eu não guardo a Bíblia para o Vitor, para a Renata, eu guardo para mim. Não tem jeito, irmãos. Irmãos, a vida acontece assim, e é muito legal a gente pensar a vida. E eu estou vivendo uma outra fase. Eu sou acostumado a ter no almoço domingo, pelo menos eu, Renato e o Vitor. E agora o Vitor me escapou os domingos. O Vitor agora só almoça com a Mari. Aí eu ganhei ele no sábado com a Mari, né? Então a Mari, geralmente lá em casa, está com a Mari. Então a gente tem um ganho, né? Eu ganhei uma filha. E aí, a gente vai aprendendo a desconectar um pouco. Porque a família passa por transição. E vai passando. Se você vive, se você vive a sua vida em função dos seus filhos, você está fazendo tudo errado. Se você vive a sua vida em função do seu trabalho, você está fazendo tudo errado. Está tudo errado. O título da mensagem hoje é tudo errado, tudo certo? Uma interrogação. Tem coisa que a gente acha que a gente está acertando e a gente está errando. Errando e feio. Então, nesse contexto dessa experiência minha, eu tenho uma nova fase com meu filho. Nós vamos ter aqui pessoas de cabeça branca que já estão numa fase muito mais avançada. Já vieram os netos. Uma ansiedade para ver os netos, para viver com os netos. Tantas coisas. Isso é a transição da vida. Então Salomão, ele vai trazer algo para nós sobre cada pessoa. E a gente precisa pensar sobre cada pessoa da nossa casa. Tem pessoas faltando aqui, irmãos, hoje que são importantes. Deveria estar aqui, como igreja. Mas tem pessoas da sua casa que são importantes, que deveriam estar aqui. Não é por causa da bandeira, da placa. Não é porque nós somos bonitos. Mas porque a coisa melhor que nós temos é a presença do Senhor. É a reunião dos santos. É o corpo. É discernir o corpo. Então, o Salomão, vai trazer para nós sobre o dever de cada pessoa. Agora, quando os nossos filhos são pequenos, a gente ensina. Se é que ensina. Mas quando eles crescem, o que acontece? Se tornam autônomos. E a gente precisa pensar a vida. E a gente começa, presta atenção em mim, a gente começa a se avaliar. Eu ensinei certo? O que eu transmiti para os nossos filhos? O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? E ele vai dizer no verso 14, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Nós como igreja, gostamos de apontar o pecado e o erro dos outros que são conhecidos. Mas o pecado que leva para o inferno é o conhecido e o não conhecido. Não é porque as pessoas não sabem que você vive uma vida de pecado que você tem o céu. Estão entendendo, irmãos? O pecado oculto, ele é tão grave quanto o pecado revelado. E nós daremos conta de cada um deles. Mas a vida, e eu quero voltar onde eu estava, eu passei por uma transição. Hoje é como se o meu filho desconectasse da minha casa. Mas o que vale, irmãos, não é eu e a Renata ficando. O verdadeiro relacionamento é eu e Deus. Porque pode ser que eu parta primeiro, pode ser que a Renata parta primeiro. Uma hora vai ficar você e Deus.
seja hoje você jovem, seja você de cabeça branca, vai ficar você e Deus. E se você hoje não aprender a entender o que é ser filho de Deus e estar nesse lugar, você vai ser apenas uma pessoa estranha diante de Deus. Não seja uma pessoa estranha quando você mais precisar de Deus. Estão entendendo? Queridos, o que eu mais tenho tentado passar nesse púlpito é sobre algo que você precisa entender. Deus não é Deus de longe. Deus é Deus de perto. Deus é Deus de relacionamento. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que quer ter êxito, sucesso, alegria com as suas conquistas. Agora, há algo muito terrível quando você tem sucesso em algo que Deus não participa. Quando você tem conquista que Deus não participa. Porque essas conquistas só vão te distanciar da presença de Deus. Preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Então, queridos, eu queria usar um pouco desse texto, mas não acabei. E eu quero ir lá no versículo 9. Pode me ajudar aí, Jaci? Então, nós entendemos que é fundamental guardar os mandamentos, temer ao Senhor e saber que uma hora nós vamos prestar conta. Então, nós precisamos saber estar nesse lugar hoje. Senhor, o Senhor sabe que eu errei hoje. O Senhor me perdoa. O Senhor me sara, me purifica. Senhor, eu preciso do teu amor, da tua graça. O livro de Eclesiastes, ele é conhecido também como o livro do pregador. Então ele mesmo vai dizer, o próprio Salomão usar essa expressão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Queridos, eu como pregador, como pastor, eu preciso ensinar. É imperativo. Se eu quero estar na cadeira que eu estou, eu preciso entender. É preciso ensinar ao povo. Conhecimento. Mas eu preciso que você entenda algo. Cada um de nós estará sempre ensinando. Isso começa na nossa casa. Se o seu filho vai ser um adorador e vai discernir as coisas do céu, começa na sua casa. Se o seu filho tem prazer na palavra, é porque ele viu você com prazer na palavra. Então a gente precisa pensar, nós vamos estar sempre transmitindo conhecimento. E atentando e examinando. Queridos, eu tenho que estar atento, nós temos que estar atento ao que acontece dentro de casa, ao que acontece aqui. Eu estou com cabeça aqui, cabeça lá, estou prestando atenção, tentando olhar a sua alma pelos seus olhos. Porque eu preciso ser assertivo com aquilo que o Espírito Santo tem para este lugar. Então a gente precisa estar atento. Servo de Deus, filho de Deus, é atento às coisas, examina as coisas. Salomão, pregador, compôs muitos provérbios. Irmãos, a vida nos ensina a pensar, a vida nos aponta para a vida. A gente usufrui dos provérbios, mas tem muitos provérbios populares, sim ou não? Nós podemos fazer provérbios hoje? Podemos. Que exalta, que glorifica, que fala do seu conhecimento com Deus. Preguei, acho que foi quinta-feira. Deus se revela com você do jeito que você entende. Deus não vai chegar para você e falar assim: ei, Thaís, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele vai chegar para ela e falar assim: Thaís, antes que você fosse formada eu te conhecia. Quando o seu pai, quando a sua mãe, quando você passou por aquilo, eu estava com você. Porque Ele vai revelar do jeito que você entende. E Ele vai agir de maneira individual. Então, nosso Deus, Ele age dessa forma. Outrora,
Ele se revelava sim. Se você for lá ler o Gênesis, como que ele se revelava ao povo? Eu sou o Deus de Abraão. Mas como é que era para revelar ao faraó? Diga que eu sou. Não interessa quem é Abraão, Isaac e Jacó. Só diga que eu sou. Eu sou enviou a vós, ponto. Quando Deus se revela para você, eu sou, quer dizer que você é uma pessoa estranha. Você sabe quem o Senhor é? Nós precisamos discernir, estar atento a todas as coisas. Nós podemos fazer mais. Há uma vida de prazer e de realização. Verso 10. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Meu Deus, tem dia que a gente quer pegar um porrete aqui do púlpito e pegar palavras pesadas. Mas a gente tenta achar palavras agradáveis para não ferir ninguém. Mas toda vez que você sai daqui cheio de afirmações, é um perigo. É um perigo. Vou repetir. Todas as vezes que você sai daqui com muitas afirmações, ficando no mesmo lugar, entendendo que a sua vida está 100% correta, cuidado. Cuidado. O pregador, ele tenta achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ah, como eu tento, Senhor, deixa eu usar essa palavra, essa daqui não. Isso vale para a nossa casa. Aquele que fala em casa precisa usar palavras agradáveis, palavras de vida, palavras de transformação. Seja homem, seja mulher. Nossos filhos vão aprender conosco quando usamos essas palavras. Verso 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. Agulhões é como um pedaço de pau com ponta. Você vai conduzir a boiada, porque não é um cajado, você dá uma espetada para poder conduzir a boiada. Então, olha o que o texto vai dizer. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos. Ou seja, a quantidade de agulhada que você tomou, a coleção delas, são como pregos que vão te fazer você permanecer e fixar-se no lugar certo. Atentar para a palavra, ser apertado pela palavra, é para te colocar no prumo, no lugar certo. A fé vem por ouvir e ouvirá a palavra, porque a palavra te alinha, te direciona, te coloca no lugar de filho. Bem fixados, elas provêm de um único pastor. Elas provêm de um único pastor. O que a gente deve entender com isso? Irmãos, nós temos hoje em Betim várias igrejas. Várias. E a maioria delas tem culto entre 6, 7, 8 da noite. O Espírito Santo está falando com vários pregadores essa noite. E o mesmo Espírito Santo testificando sobre várias pessoas. Isso em Betim. Mas isso acontece em BH, Esmeralda, Itaúna, no mundo inteiro. E eu te pergunto, a glória do Senhor está em toda a terra, sim ou não? A glória do Senhor está em toda a terra. Preste muita atenção. Irmãos, não veja a igreja como uma igreja doente, inerte. Não são as experiências erradas que diminuem a glória do Senhor. Não é. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Ela provém de um mesmo pastor. Tudo aquilo que está acontecendo ou deveria ser é pelo Espírito Santo. Irmão, se você não entender, se você não crer que de um púlpito, de um homem,
o Espírito Santo revela algo novo, você nunca vai ser transformado. Porque não é sobre a pessoa, é sobre a palavra que é liberada. Você não vai apropriar da pessoa, você vai apropriar da palavra liberada. Por que a gente usa uma tela e o versículo para você? Porque o mais importante ali é o que está ali, não é o que eu falo. Porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz. E quando eu falo aqui o que está ali, o mesmo Espírito Santo testifica coisas diferentes. Aquele que crê, recebe. Nós precisamos entender, culto não é um lugar de palavra agradável. Não, não é. É um lugar de aguilhão. É um lugar de ser cutucado. É um lugar de alinhamento. Se a igreja não tiver um entendimento, não tiver fé, que há um governo do Espírito Santo sobre a igreja, não fará sentido a gente assentar domingo após domingo para adorar o Senhor em lugar nenhum. Você precisa receber isso. Você precisa entender isso. Amém? Eu falei que eu queria criar um lugar para a gente ir a outro. Já se vão lá em Êxodo 5, 1, 9. Êxodo 5, versículo 1 ao 9. Eu vou ler tudo direto, você pode ir passando, tá? Preste atenção. Depois Moisés e Arão, deixa eu arredar mais para cá para não ficar na frente de vocês. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que Ele, o nosso Deus, venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse a Moisés e Arão: por que estão afastando das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também ao povo da terra: já é muito e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a conta, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos à palavra mentirosos. Até aí. Essa é a mesma verdade de hoje. Mesma verdade. O povo queria ser liberto para fazer uma festa, um churrasco no deserto, um culto de adoração ao Senhor. Se você é um liberto, o que cabe a você é ter uma vida de adoração a Deus. Se você é livre, você precisa aprender a celebrar a Deus. E o diabo hoje ainda usa isso. As pessoas hoje são impedidas de celebrar o seu culto, porque estão atarefadas demais, estão ocupadas demais, trabalhando demais. Gente, isso não mudou até hoje. Queridos, nós temos culto de segunda-feira. Já imaginou o culto de segunda-feira com todo mundo assim? Já imaginou o culto de quinta com todo mundo aqui? Por quê? Não tem tempo não, pastor. Semana é puxada. É mesmo. Você está vivendo a rotina do faraó.
Você está vivendo sob o governo do mundo. Você não entendeu o reino de Deus. Não entendeu o reino de Deus. Eu vou repetir, você não entendeu o reino de Deus. Não entendeu. Não entendeu. Pastor, mas eu trabalho e estudo à noite. Ok, isso é transitório. O estudo passa, vem as férias. E aí? E depois? Qual é a próxima desculpa? A gente é ótimo de desculpa. Eu ia à igreja frequentemente. Eu ia à igreja, o meu ritmo de igreja era culto de oração segunda-feira, célula durante a semana, culto de quinta-feira, culto de sábado, tinha culto todo sábado de jovens, e culto de domingo. Eu ia para a escola bíblica domingo, eu ficava para o culto da manhã, ia para o culto de 6 e ficava para o culto das 19h30. Esse era eu. Aí eu comecei a namorar. Mais motivo eu tive para ir toda coisa da igreja, qualquer lugar eu tinha. Amor, vamos lá, aproveitar, né? A gente arrumava desculpa para estar junto. Aí eu ia segunda, terça, quarta, aqui, tudo da igreja estava conectado. Está namorando. A gente é movido por interesse. Só que Faraó mandou tirar a palha. E mandou você se virar e buscar a palha. E fazer a mesma produtividade de tijolos. E você entrou numa roda dos ratos. E não tem tempo para Deus. Lembra que eu falei que quando a família vai passando por essa transição, quem aqui já experimentou a viuvez, sabe muito bem. Uma hora é só você e Deus. Quem sabe o que é estar sozinho, é só você e Deus. E você vai ter que explicar muita coisa. Vai passar uma tela lá na sua frente. Cuidado. Eu estou com um aguilhão aqui te cutucando. Cuidado. Cuidado. Queridos, há uma verdade sobre a igreja de hoje, não é sobre Moriá. Qualquer igreja. Nossas reuniões de pastores, todas as igrejas. Os cultos durante a semana são esvaziados. Todas as igrejas. Até mesmo a liderança e a equipe do louvor não abraçam todos os trabalhos. E é sério, irmãos. Não estou falando de Moriá, estou falando de todas as igrejas. Você sente menos isso quando a igreja é muito grande e tem equipes maravilhosas. Estou falando de igrejas que são a maioria. O normal são igrejas pequenas, irmãos. Não são várias grandes igrejas. E a gente realmente se coloca nesse lugar. Estou ocupado demais. Eu preciso entregar mais um tijolo para Faraó. Quantos tijolos você fez semana passada? Você ainda está devendo mais tijolos para essa semana? Será que realmente você não entendeu aonde que você se enrascou? Se meteu? A minha Bíblia fala que o fardo do Senhor é pesado. É isso falando sua Bíblia? Suave, leve. Se você está fazendo tijolos, tijolo é pesado, irmão. Pesa, dá muito trabalho. Muito trabalho. Torna uma vida custosa. E eu não quero fazer tijolos a vida toda, irmãos. Eu não quero que você faça tijolos. Eu quero que você seja verdadeiramente livres. E eu quero que você realmente saiba estar no deserto, porque quando o povo é liberto, ele entra no deserto. Um povo que é liberto entende o deserto, discerne o deserto. Deserto, ou deserto, melhor dizendo, não é um lugar de distração. Deserto é um lugar que você vai depender 100% de Deus. Por isso que Deus te leva para lá. Muitas coisas erradas na nossa vida hoje. Lembra o título da mensagem? É tudo errado, tudo certo? Muita coisa você fez achando que era certo. Só que deu errado. Está tudo errado. E a gente precisa realmente entender
Jesus falou assim: buscai, pois, primeiro fazer tijolos, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi isso. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a minha justiça. As outras coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Meu Deus, nós estamos muito longe disso, irmãos. Já se vai lá em Eclesiastes 9:11, por gentileza. Deixa eu ir lá também, para mim não correr risco de falar bobagem. 9:11. Aí mesmo. Vi ainda debaixo do sol o mesmo Salomão, que já está de cabeça branca. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Quem está fazendo mais tijolo não vai ganhar nada. Pastor, mas ele já está de carro zero, ele está de casa, apartamento, não está ganhando nada. Está tudo errado. Quanto mais se acelera, mais esforço você vai ter que fazer para pisar no freio, para você mudar de direção. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. A vitória, a conquista não está com quem faz mais. Nem em casa e nem na igreja. Se você faz mais, é o mais rápido da sua casa, e não está trazendo um alinhamento dentro da sua casa, está fazendo tudo errado. A gente preocupa muito quando os nossos filhos vão casar, preste muita atenção. A gente preocupa muito, eu quero que o meu filho case com uma moça boa, com um rapaz bom. E aí ele casa com a menina da igreja, bacana, um casalzinho lindo. Mas depois pode virar julgo desigual. Que isso, pastor? Pode virar julgo desigual. Porque não mais acompanharam, não mais cresceram, não aprenderam a viver na presença do Senhor, não cresceram junto em intimidade, não gozaram de uma experiência de vida junto a dois. Virou julgo desigual. Não caminharam juntos. Não caminharam juntos. Não adianta um correr mais. A vitória do casamento está em andar junto. A vitória na nossa vida como corpo, estarmos em sermos um. Não adianta a mão fazer muito, não adianta o pé fazer muito, se o resto não acompanhar. Se você cobra do outro, mas eu já fiz um monte de coisa na igreja, ei, calma. Vamos esperar uns pelos outros. É um corpo. É uma cabeça que é Cristo. É um governo. Isso deve ser assim na nossa casa. Isso deve ser assim na igreja. Que os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Que os sábios nem sempre têm pão. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Que os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. Eu discordo do texto. Meu pastor é doido. Eu discordo do texto. Discordo. Não é que eu discordo da palavra, presta atenção, senão vira uma heresia. Isso aqui é um desabafo de Salomão. O discurso dele faz muito sentido. Mas a questão não depende de tempo e do acaso. Não depende de tempo e do acaso, mas presta muita atenção. O que é tempo e acaso? Sorte. Sorte. Deus não governa os seus filhos com sorte. Não é sorte. Não é sorte. Quando você é filho e você está na presença do Senhor. Quando você, e eu comecei dizendo, se você realmente entendeu, discerne a palavra, vive a palavra, né? Se você teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Irmãos, é muito diferente. Irmãos, preste muita atenção, com muita maturidade. Dentro de você habita um Espírito Santo 24 horas. Preste muita atenção.
Dentro de você habita um Espírito Santo 24 horas. Em Salomão, não. Em Salomão, não. É ou não, irmãos? Não, não mesmo. Não estou falando que isso aqui não foi por obra do Espírito Santo, não, irmão. Não é isso. Não precisa de ir desse lugar. Mas pensa. Você é um ser pensante. Irmãos, pode cair um avião aqui e todo mundo morrer? Foi uma falta de sorte? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando que quando você se coloca no lugar de filho, quando você não está vivendo sobre um governo de Faraó, governo do mundo, não é sobre sorte. Não é sobre sorte. A minha Bíblia fala que se eu, que sou carnal, sei dar boas dádivas ao Vitor, que dirá o Senhor. Nosso Deus tem prazer de nos abençoar. Não é sorte. Não é sorte. Até porque o texto ali também, a gente teria que ir lá no original para entender muito mais dele. E não era o ponto da mensagem. Há uma condição diferente para quem está no lugar com Deus. Para quem vive e discerne o temer e o guardar os seus mandamentos. Queridos, a gente precisa entender o lugar da bênção. E eu quero falar do lugar da bênção. Há uma condição que muitas coisas acontecem que nem todos ganham pelas suas capacidades. Irmãos, eu estudei com muita gente, formei o meu curso superior. Tinham gente mais capazes do que eu. Que eram mais inteligentes do que eu. Mas não tiveram as mesmas oportunidades. É sorte ou é oração? A minha vida não é guiada por condição humana. E você precisa entender isso. O que é um lugar da bênção? Eu já falei isso aqui, mas eu preciso repetir para eu ir para o próximo ponto. No reino de Deus, eu sou alguém. Eu vou pensar primeiro a natureza no ambiente normal. Faz sentido um pássaro pela manhã dizer: Deus, eu preciso voar, ajuda a bater as minhas asas? Não faz. É algo natural. Ele simplesmente sai, se atira de uma árvore e sai voando. O peixe, ele não desperta. Será que eu vou morrer afogado? Será que eu vou continuar sabendo respirar debaixo d'água? Porque ele está no ambiente natural dele. Estão entendendo? Qual é o seu ambiente natural? Qual é o ambiente natural dos filhos de Deus? O ambiente natural não é esse mundo. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Então qual é? Qual é a oração que o Senhor nos ensinou? Você é bom de orar comigo? Quem veio do catolicismo igual eu? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Ah, você precisa discernir o reino. Se você não entender que você precisa estar conectado no reino, porque esse é o seu ambiente natural. Quando você está no ambiente do reino de Deus, as coisas fluem. Não é sorte. O Senhor prepara todas as coisas. O Senhor move coisas em seu favor. É o ambiente natural nosso de filho de Deus. De filho de Deus. Você precisa entender isso. Ou você vive no reino, no kairós de Deus, ou você não irá contemplar o favor de Deus. Você vai conhecer. Tem gente que tem trabalhos seculares, que a gente, aos nossos olhos, é um trabalho desprovido de muito conforto, ruim. Por exemplo, pessoas que juntam papelão, latinha, pessoas que vendem sucata. O Zé Catador da rua, ele é pobre.
Mas você acha que para o cara que está ali recebendo, que é o intermediador, é pobre? Tem hoje pessoas que ganham a vida e sustentam as suas casas, fazem viagem para o exterior, trabalhando com sucata, em outras palavras, com lixo. Mas tem pessoas que trabalham com coisas de dinheiro, de riqueza, com ouro, e são pobres, são endividadas, porque não sabe estar no lugar de Deus. Irmãos, não sabe. Lembra que eu falei aqui, nós com sabedoria do Senhor, nós buscamos entendimento, nós buscamos a compreensão. O pregador precisa, aquele que está no lugar que tem a palavra, que tem a revelação, nós estamos num lugar de entendimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Quando você se coloca em temer a Deus, guardar a palavra do Senhor, saber que você precisa, Senhor, venha sobre mim o teu reino. Não é sorte, irmãos. Não espere um dia de sorte amanhã. Você precisa estar na presença do Senhor. Você precisa desse Espírito Santo que está em você, agindo em você, governando você, conduzindo você. Amém? Mateus 13, Jaci, Mateus 13, 31. Ah, Jaci fugiu de lá, irmãos. Ajuda aí, Kaique. Mateus 13, 31. Pode nem ir no banheiro em paz, pastor? Amém? Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ei, a gente ama falar do grão de mostarda, sim ou não? Para falar de fé a gente quer falar do grão de mostarda. O que vem antes? Está no texto, irmãos. O que vem antes do grão de mostarda? Mais forte. Reino. Quando Jesus vai dizer, a primeira coisa que ele fala: ei, no reino de Deus, aqui é diferente. Ei, no reino de Deus as coisas é diferente. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Quando você está no reino de Deus, quando você está no ambiente espiritual, há cura, há transformação, há milagres. Irmãos, no ambiente natural, é possível um homem ser engolido por peixe e não morrer? Não. Mas no ambiente do reino dos céus, um homem fica dentro de um ventre do peixe 3 dias. No ambiente natural, tem como um rio Jordão se abrir, um mar se abrir? Não. Mas no reino de Deus, abre. E se passa a pé seco. Amém, irmãos? Reino de Deus é outro cenário. E é o ambiente natural nosso. É o seu ambiente. É o lugar de milagre. É o lugar de provisão. É o lugar do filho. Eu acordo de manhã, eu sei onde eu estou. Pai, venha a nós o teu reino. Ah, você vai entender o grão de mostarda hoje fácil. Jesus lhe propôs uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. 32. E esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Meu Deus. Presta atenção. Por menor que você seja, Deus espera que você cresça ao ponto de pessoas usufruírem do seu tamanho, da sua sombra, dos seus frutos, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Evangelho é novidade de vida, é transformação, é crescimento, é mudança. Esse é o lugar natural nosso. Lembra do peixe? Lembra do pássaro?
O pássaro não pensa se ele dá conta de voar. O peixe não pensa se ele não vai morrer afogado. A semente não pensa se ela vai dar conta de crescer. Ela simplesmente cresce no ambiente natural dela. Você só precisa estar no seu ambiente natural e deixar Deus usar você, fluir em você. Não é os que correm muito que vão ter sucesso. Não é os mais capacitados que vão ter sucesso nem no reino dos céus. É sobre aquele que simplesmente, eu sei que eu sou uma semente. Hoje, amanhã outra coisa, amanhã outra, amanhã uma grande árvore. Não tem ansiedade, não tem depressão se eu estou atingindo, se eu estou crescendo, se eu estou acompanhando o desenvolvimento de todos. Nós não temos que nos equiparar, nós não temos que andar na mesma velocidade, nós temos que crescer, nós temos que mudar, nós temos que ser transformados. Jaci, no mesmo Mateus, o capítulo 17 e 20, eu ainda quero falar do grão de mostarda. 20. Jesus respondeu por causa da pequenez da fé que vocês têm, é porque vocês ainda não cresceram, é porque vocês ainda não estão no ambiente natural do reino. É só sobre estar no lugar certo. Provavelmente você já ouviu isso aqui. Quando Adão e Eva comeram do fruto e estavam em pecado, quando o Senhor chega lá, o que Deus fala com Adão e Eva? Adão, Eva, o que vocês fizeram? Foi isso? Onde vocês estão? Vocês saíram do meu reino. Vocês saíram do meu reino. Deus não está preocupado com o que você fez de errado. Deus só quer que você volta para o reino. Deus só quer que você habite no reino. Deus só quer que você entenda o que é estar no reino. E sem ansiedade, com muita leveza, crescer. Crescer. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Permaneçam em mim. Ei, tema o Senhor. Guarde os seus mandamentos. Ande na minha presença. Não existe sorte. Existe um lugar para estar em Deus. Um lugar para estar em Deus. Jaci, Efésios 11, versículo 1. E eu encerro. Efésios 11, 1. Congelou. Ixi. Bugou lá, irmãos. Hã? Efésios 11, 1. Tem não? Que isso, gente? Efésios? Vocês estão doidos? Vocês não é crente não, gente? É Hebreus. Achei que era problema com o computador aí. Dá um crédito aí, irmãos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmãos, é preciso estresse, é preciso gastar quem somos para uma condição natural nossa. Fé é certeza. A semente do grão de mostarda, ela tem certeza que uma vez que ela for plantada, ela vai crescer. Qual que é o problema de muitas das nossas coisas que a gente não tem fé? Ou que a gente se perde? A gente quer pegar as coisas que não é do reino dos céus e trazer para o nosso reino. Eu quero trazer as coisas que são humanas. Ai, eu preciso tanta ansiedade, eu tenho tantas necessidades financeiras.
Eu tenho tantas coisas que eu não realizei, eu não posso morrer sem isso, sem aquilo. Isso te consome. Porque as coisas do Senhor é suave e leve. Mas, aquele, pois, que busca primeiro o reino de Deus, quando você busca as coisas do reino, as coisas desse mundo natural vão acontecer, irmãos. Então eu vou descansar, eu vou saber que eu sou uma semente pequena, mas eu vou permanecer aqui, e eu permanecendo aqui, as outras coisas vão acontecer. Eu não vou lá dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. É Ele que governa. Então, ora, a fé é a certeza. A primeira certeza que você tem que ter é que você está no reino de Deus. Que lugar você está? A convicção de fatos que não se veem. Eu só sou uma semente, eu não tenho como eu me ver uma árvore frondosa ainda. Eu não vejo, não é sobre eu ver. Verso 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Presta atenção. O reino de Deus, que é o que a gente discerne menos, que a gente vive menos, foi que criou as outras coisas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E foi liberada uma palavra: haja luz, houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Irmão, sai desse lugar. Sai desse lugar. Filho de Deus precisa saber onde está. Esteja na presença do Senhor. Salomão descobriu isso, experimentou de tudo. Olha, eu não troco esse lugar. Nada do que eu realizei nesse mundo supre as minhas necessidades. Então, pois, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir, o visível, perdão, das coisas que não são visíveis. Você entendeu, irmãos? Você entende o ambiente natural de Deus para a sua vida? O resultado não é de quem correu mais. Preste atenção que eu quero liberar uma palavra na sua vida. Eu quero decretar uma palavra aqui. O Senhor hoje está restaurando a aliança. O Senhor hoje está restaurando casamento. E eu falo isso com convicção. O Senhor está restaurando vida. Não adianta você estar desalinhado. Aí você que é casado, se o seu esposo está aqui, sua esposa está aqui, se a esposa está lá, seu esposo está aqui, não vai fluir. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Um reino dividido sobre si não subsistirá. Não é difícil. As coisas do Senhor não são complicadas. O Evangelho é simples. Há um Deus poderoso. Ele só quer relacionar com você. Eu abri o culto falando do Salmos 34, que há um Deus que tira todos os seus medos. E há uma palavra liberada aqui essa noite que vem de encontro à sua fé. Não é sobre o quão grande você é, não é sobre o quão você dá conta de correr. É sobre estar no lugar certo. Viver as coisas do Senhor e não as coisas do mundo. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou repetir. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Feche os seus olhos. Se você guardou essa palavra, espere nele. Espere nele. Pai Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pai, eu sei pela minha mente humana, Senhor, de condições aqui, de casamentos, de aliança.
Mas o Senhor sabe muito mais do que eu. Pai, o Senhor sabe aqui de pessoas com enfermidade, Senhor. Pessoas que vieram para aqui lutando contra si mesmo e a sua estrutura, Senhor. Pai, que elas entendam que nesse ambiente espiritual do Senhor há cura para elas. Pai, eu ministro cura, Senhor, essa noite, Senhor. Pai, eu sinto a Tua graça neste lugar, Senhor. Pai, há poder sendo liberado aqui deste lugar, Senhor, e não vem aqui do púlpito, vem do alto, Senhor. Pai, flui aqui neste lugar, Senhor. Pai, quebra toda a cadeia, tudo que tem prendido, Senhor, tudo que tem impedido da Tua palavra ser e alcançar vitória, Senhor. Pai, vai tocando na estrutura de quem tem que ser tocado, Senhor, renovando. Venha no corpo, venha na mente, venha no espírito, Senhor, completar a sua obra, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor. Pai, tudo é possível que crê, Senhor. Pai, tudo é possível que crê. Pai, que ninguém saia daqui sem crer, Senhor. Porque não é sobre tamanho, fé não tem tamanho. Fé não tem tamanho. Fé é estar no lugar, na presença do Senhor e saber que nesse ambiente as coisas são naturais em Deus, porque há poder no reino de Deus, a graça do Senhor habita neste lugar, e há a transformação, e a cura, e a rendição, e a santificação. Oh Senhor, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos, porque verdadeiramente o Senhor é Deus. Vamos cantar ao Senhor, só o Senhor é digno de ser adorado. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, você fique. Só não fique de boca fechada. Glorifica o seu Deus. Se você hoje entendeu o aguilhão, se você entendeu o alinhamento, permaneça nesse lugar. Se há uma palavra aqui liberada na sua vida, entenda sobre isso na sua vida. Cresça. Senhor, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Adora o Senhor. Fique de pé, igreja. Adora o Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, santo, santo é o Teu nome, Senhor.